Olá, boa noite. A gente vai para a segunda aula do módulo Aprendendo a Investir, um módulo gratuito que eu criei de aulas aqui para ensinar você a investir do zero. A primeira aula a gente ensinou conceitos básicos sobre investimento. Na aula de hoje a gente vai falar sobre renda fixa. É um tema importantíssimo para quem vai começar a investir. Se você começou a investir sem aprender renda fixa, significa que uma hora você vai quebrar a cara se você não quebrou. E se você já investe e sabe investir e não usa renda fixa, mas sabe investir, é sinal de que você já aprendeu sobre renda fixa, mas ainda não tem essa percepção. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Agora, esse módulo de 5 aulas gratuitos que eu vou apresentar para vocês aqui, ele se dividiu numa aula básica sobre conhecendo investimento, aprendendo o básico sobre investimentos, a aula de hoje, renda fixa, a próxima aula, renda variável, a outra aula, investindo no exterior, você vai aprender a investir em dólar, e a última aula, criptomoedas. Isso é tudo que você precisa saber. A gente fez um conteúdo enxugado, resumido e de qualidade para que você aprenda sobre investimentos, entre nesse mundo e se mantenha, porque grande parte dos investidores, na realidade, começa, se empolga, mas comete erros básicos e acabam se perdendo e saindo do mundo dos investimentos e perdendo uma grande oportunidade de fazer dinheiro e mudar a sua vida financeira. Então, sem enrolação, a gente já vai direto ao ponto aqui, renda fixa, entendendo sobre renda fixa. Você sabia que existem investimentos que podem te garantir retornos e te dar tranquilidade sem correr grandes riscos como investidor? Muita gente ignora porque acha complicado ou é pouco vantajoso, acredita que traz poucos retornos, mas aí está um grande engano. Isso mostra que você não aprendeu exatamente como é investir em renda fixa. Pense naquela ferramenta poderosa que pode te inserir no mundo dos investimentos. Ela pode trazer retornos que você não imaginava alcançar. E muito especial para ensinar você a lidar com o seu dinheiro. Ela pode motivar você a montar uma reserva de emergência, economizar para grandes projetos, para a sua própria aposentadoria, para que você não dependa do Estado, porque é provável que o Estado não consiga manter a aposentadoria das pessoas no futuro. Então, se você não tiver investimentos que garantam essa aposentadoria, a sua realidade pode ser modificada. Então, nesse vídeo, eu vou te ensinar sobre títulos públicos e títulos privados. Como começar a investir. O mais importante, qual é o perfil de investidor que você é, qual é o investimento mais adequado para você. A gente vai trazer exemplos práticos e mudar a sua cabeça sobre investimentos e sobre principalmente a renda fixa. Agora, o que é renda fixa? Renda fixa é quando você empresta dinheiro para alguém, isso mesmo, você se transforma num credor. Para quem você empresta dinheiro? Você empresta dinheiro para bancos, governos e empresas. E por isso eles pagam juros. É como se você confiasse um valor à pessoa, a pessoa vai utilizar aquele valor, no caso instituições, e elas vão te remunerar, vão te rentabilizar por isso. Agora, para exemplificar, imagina que você vai emprestar dinheiro para um amigo e esse amigo vai te pagar em uma determinada data e além do que ele pegou, ele vai te pagar um valor a mais como agradecimento. A diferença é que na renda fixa, tu não está emprestando para pessoas físicas, você está emprestando para pessoas jurídicas, públicas ou privadas. E existem contratos que definem, e principalmente a maioria deles trazem garantias para que você não perca os valores que você investiu. Agora, por que esse nome renda fixa? Diferente da renda variável, ações, fundos imobiliários ou criptomoedas, que você não sabe se vai receber nem quanto vai receber, na renda fixa você tem essa previsão. Você tem uma ideia, é previsto em contrato, quando você vai receber e os valores e cálculos que são feitos sobre o que você vai receber. Praticamente você não perde dinheiro na renda fixa, principalmente se você utilizar estratégias corretas. E essa previsão é que traz a maior segurança para o investidor e é a mais indicada para quem está começando a investir, é a renda fixa. Agora, por que ela é muito interessante? Ela, além de previsível, ela pode trazer ótimos retornos se você utilizar as estratégias corretas. Agora, na próxima etapa do vídeo, eu vou te apresentar os tipos de renda fixa, quais são as melhores e quais as características de cada uma delas. E aí você vai perceber o momento adequado e qual a finalidade do investimento em cada um tipo de renda fixa. Então fica aqui que você vai entender tudo agora sobre renda fixa. Vamos fazer a divisão aqui, títulos públicos e títulos privados. Quais são os títulos públicos? Os títulos públicos são aqueles em que você empresta dinheiro para o governo. O governo é a sua garantia. Em regra, esses títulos são os mais seguros no Brasil, porque a garantia é feita pelo próprio Estado, pelo próprio governo. Você não precisa se preocupar, porque ainda que isso prejudique a valorização da moeda e haja uma inflação no nosso câmbio, no momento de pagar, se precisar, o governo vai imprimir dinheiro e vai te pagar.
Então, quando você compra títulos públicos para emprestar dinheiro para o governo, é assim que funciona, você compra os títulos e empresta dinheiro para o governo, você tem a garantia do próprio governo, que é o dono da impressora das moedas. Agora, o primeiro título público, o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele é atrelado à taxa Selic. Ou seja, subindo ou descendo a taxa Selic, o seu prêmio, o seu retorno vai estar em cima da taxa Selic. Então é praticamente impossível você perder, por exemplo, a inflação. Você vai ser remunerado sempre à taxa básica de juros do país. E essa é a nossa queridinha, como foi falado. Ela é a queridinha principalmente porque, além dela dar uma estabilidade, você não perder patrimônio, você só ganhar, você pode resgatar no momento que você quiser e ainda conta com a garantia do próprio governo. Então pensa na poupança, que você bota teu dinheiro lá e ele fica remunerando mensalmente. Ele rende abaixo da taxa Selic. O Tesouro Selic, que é um título, ele rende o valor da Selic. Então ele vai render mais do que a poupança. Hoje o Tesouro Selic está 11,25. Há uma projeção de que as próximas reuniões do Copom é o Banco Central que estabelece a taxa de juros a cada 45 dias. Então, a cada 45 dias, em uma reunião, os membros do Banco Central, eles decidem se a taxa de juros vai aumentar, vai cair ou vai se manter a mesma. Então, aportando nesse título, você vai estar com a tranquilidade de saber que para onde for a taxa Selic, você vai ser remunerado no mínimo por ela. Segundo título, Tesouro IPCA+. Esse título significa que você vai ser remunerado pelo IPCA mais uma taxa. O IPCA é a nossa taxa básica da inflação. É ele que regula a inflação. A medida da inflação está no IPCA. Então, quando você compra um título IPCA+, significa que você vai receber o valor da inflação do país e mais uma taxa. Hoje a gente tem taxa no país aí, para alguns anos à frente, com IPCA, ou seja, a taxa da inflação. Se a inflação, por exemplo, tiver 4%, você vai receber de remuneração 4% da inflação, mais 7% de alguns títulos, mais 6 e pouco por cento de alguns títulos. Tem títulos aí quase 7%. Então, qual é a vantagem desse título? Esse título significa que você não vai ter seu dinheiro, seu patrimônio, perdendo para a inflação. Não vai estar perdendo valor, porque você vai ser remunerado pela inflação, corrigido o seu patrimônio e mais uma taxa. Então, você vai estar acompanhando a inflação. E aí, para quem investe a longo prazo ou pensa numa aposentadoria e tem o objetivo de preservar o patrimônio, essa é uma ótima opção. O terceiro título público é o Tesouro Pré-Fixado. Os pré-fixados, eles têm uma taxa fixa para o valor do vencimento. Significa que você vai assinar um contrato, a grosso modo, claro, você vai comprar um título que tem um contrato nele que te garante uma remuneração fixa. Por exemplo, 11%, 12%, 13% até o vencimento por ano, ou seja, se você compra um pré-fixado de 13%, significa que até o vencimento do título, por exemplo, 2040, você vai ser remunerado em 13% por ano. E esse título é um título que é bom ser utilizado, ser comprado, quando a gente projeta uma queda da Selic, porque você vai ter um valor fixado em cima e a Selic vai caindo, mas você vai ser remunerado a mais. Então é uma vantagem. Então, para quem já tem uma viagem programada e sabe quanto vai precisar e quando vai ser, é uma ótima opção. Agora, é importante, tanto o IPCA+, quanto o pré-fixado, eles têm um funcionamento de marcação a mercado. O que significa marcação a mercado? Você compra um título, por exemplo, você vai comprar um título de... Pode comprar título de 30, 100 reais, mas vamos falar que é um título de R$1.000. Você comprou um título de R$1.000 para ele ser remunerado a 13%. Isso vale para o IPCA+, e para o pré-fixado. Se você comprou um título de R$1.000 para ser remunerado a 13%, se a taxa de juros do país subir, o valor do teu título vai cair. Se a taxa de juros do título que você comprou cair, a Selic baixar, o seu título vai subir de valor. Ou seja, tu tem um título de R$1.000 remunerado a 13%. Aqui não foi feito cálculo, mas só para ter uma noção. Se a Selic subir, por exemplo, para 14%, o seu título que você comprou vai valer R$900. Então, se você resolver vender ele antes do prazo, antes do vencimento, você vai vender, comprou por 1.000, vai vender por 900. E ao contrário também funciona. Se o teu título comprou e a Selic estava, por exemplo, 11,25, ela caiu para 10, o título que tu comprou por 1.000, você vai vender por 1.100. Então, tu comprou ele por R$1.000 e vai vender por R$1.100. É marcação a mercado. Por isso é importante aquela primeira aula que a gente falou de ciclo de mercado e ciclo de juros, porque saber o caminho que os juros vão tomar, analisar o cenário econômico para saber tudo o que está acontecendo é importante na hora de comprar o título. Você escolher o título e tomar a decisão. Isso vai influenciar. Agora, se você pretende cumprir o prazo do vencimento, 2035, 2040, comprou um título com planejamento bem feito,
A marcação a mercado pouco importa, mas é importante você saber que é também uma forma de ganhar dinheiro nos títulos. Aqui você pode ver aqui no site do Tesouro Direto vários títulos, tá? Pré-fixados 2027 a 13,36, pré-fixado 2031 a 13,10. A gente desce um pouco mais aqui de rosa, os IPCAs de 2029. Você vai receber uma remuneração da inflação mais 6,86, o IPCA 2035. A inflação, que é o IPCA, mais 6,66. Aqui esse roxo aqui, eu acho que é roxo isso, Selic 2027. Você vai receber a Selic mais uma pequena taxa e 2029 a Selic mais uma pequena taxa. Você pode comprar os títulos mínimos aqui, tá vendo? Pré-fixado, tu pode comprar por 7,69, 4,74, ou seja, com R$5 você pode comprar um título público. A Selic com R$156, R$155, Tesouro IPCA com R$32, R$22 em 2035, R$11 em 2045. Então a gente vê que com valores bem pequenos você pode começar a investir. Ou seja, em vez de você ficar com o teu patrimônio perdendo o valor, R$100.000 que você tem hoje, se você não fizer investimentos corretos, esses R$100.000 não vão comprar as mesmas coisas daqui a 10, 15 anos. Agora, se você investir corretamente, não serão mais R$100 que você vai ter lá na frente. Você vai ter 200 mil, um exemplo, tá? E esses 200 mil vão comprar as mesmas coisas que você está comprando hoje e até um pouco a mais, já que você está sendo remunerado em alguns títulos além da inflação. Então é muito importante saber fazer essas escolhas. Agora a gente vai falar do outro tipo de título, são os títulos privados. Os títulos privados, diferente dos títulos públicos que você empresta dinheiro para o governo, aqui você empresta dinheiro para empresa, bancos e para incentivos e setores específicos. Eles normalmente remuneram mais do que os títulos públicos, se você souber escolher, mas eles têm algumas diferenças, inclusive em relação aos riscos. O primeiro título são os CDBs, Certificado de Depósito Bancário. Os CDBs, normalmente, eles são remunerados por uma taxa fixa, e muitos deles atrelados à Selic, ou CDI, que eles chamam de CDI, que é um índice comparado à Selic, praticamente a diferença é mínima. Pode trabalhar com a ideia do mesmo percentual. Os CDBs, você empresta dinheiro para o banco e ele te remunera por isso com essas taxas que eu falei. Podem ter CDBs que pagam mais, CDBs que pagam menos. Importante você entender, como a gente falou também na primeira aula, existe uma relação de risco e retorno. Quando paga muito mais é porque o risco também é maior. Quando paga menos é porque o risco é menor. Não é exatamente sempre. Porque às vezes eles oferecem um CDB que paga pouco e o CDB ele é mais arriscado do que um Tesouro Selic. Então não valeria a pena você ter o CDB. E eles têm a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até R$250 mil em cada instituição, e você pode colocar em 4 instituições diferentes 250 mil, e o FGC garante até 1 milhão. Mas lembrando que é um fator importante. Por isso que o Tesouro Selic, o Tesouro Direto, ele é mais seguro. Por quê? Porque o FGC ele tem um capital montado para segurança que ele não suporta o seguro de todos os investidores ao mesmo tempo. Então, uma crise global nacional, por exemplo, que quebre várias instituições, o FGC não tem dinheiro para poder arcar com o prejuízo de todas as instituições. Por isso que o Tesouro Direto ele é mais seguro. Mas, dentro de uma realidade, de uma normalidade, ele te garante até R$250 mil. E pensando em uma crise pontual de determinada instituição só, não teria problema quanto a isso. Agora, na escolha do CDB, é sempre importante você atentar ao seguinte, não é recomendação, mas procure CDBs que tenham liquidez diária, dependendo do seu propósito. Se eu montar uma reserva de emergência que eu posso precisar tirar o dinheiro a qualquer tempo, o ideal é que seja uma liquidez diária. Se eu vou montar um CDB, por exemplo, uma viagem no futuro, que eu sei quando vai acontecer e tem uma programação para isso, eu posso montar um CDB que tem uma rentabilidade maior e que ele fique preso ali, o meu valor fique travado até aquela data. Agora, se é para ter uma rentabilidade baixa ou menor do que o Tesouro Selic, não tem finalidade você manter o teu dinheiro travado lá, porque você pode precisar dele para uma outra finalidade ou fazer um outro investimento. Então, para você fazer isso, tem que ter uma rentabilidade atrativa. E também é importante que ele tem que pelo menos render 100% do CDI, né? Ou seja, da taxa Selic. Porque se ele render menos do que isso, você, mais uma vez, é melhor você colocar no Tesouro Selic. Agora, o segundo título privado, LCIs e LCAs, letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. As vantagens desses títulos é que você investe em setores específicos, imobiliários e agronegócio, respectivamente, você é isento do imposto de renda para a pessoa física. Então, o dinheiro que é remunerado vai direto para o seu bolso, você não paga imposto de renda sobre ele. Então, se você quer economizar dinheiro e quer investir em setores específicos, as LCIs e LCAs são ótimas opções. Agora, o terceiro investimento privado em títulos, debêntures.
Debêntures, você empresta dinheiro diretamente para empresas que investem em títulos. Não é você emprestar lá e emprestar dinheiro para a empresa. A empresa emite títulos, você vai lá, compra o título, e aí você é remunerado por aquele título com a periodicidade que foi estabelecida. Agora, o que é importante saber aqui? As debêntures, em regra, elas não têm garantia do FGC. Então, se você vai investir, é bom que busque empresas sólidas e que tenham uma boa rentabilidade. Então, em regra também, elas trazem uma rentabilidade maior para incentivar você a comprar aqueles títulos já que não tem garantia. Mas a sua garantia é fazer uma análise do cenário e escolher boas instituições. E não é muito seguro ficar muito tempo também preso a esses títulos justamente porque não tem essas garantias. Agora, existem algumas debêntures que são incentivadas, elas são isentas de imposto de renda, fica assim como o LCI e LCA, é uma ótima opção, porque você vai ter uma boa remuneração e aí vai ser isento ainda do imposto de renda. Agora, lembrando que não tem garantias de órgãos como o FGC. Agora, a quarta opção, os CRIs e os CRAs. Os CRIs e os CRAs, certificado de recebíveis imobiliários, certificado de recebíveis do agronegócio. Aqui você compra créditos. Empresas têm créditos, você compra o crédito dessas empresas. E é remunerado, normalmente os retornos são altos, porque assim como os debêntures, não tem garantia do fundo garantidor de crédito. Então é bom escolher as empresas que você vai comprar, aqueles devedores, né, daquele crédito que você vai assumir e buscar altos rendimentos justamente porque não tem garantia. Mas ao contrário do debêntures, eles têm isenção do imposto de renda. Agora, quais são os melhores? Depende do investidor. É característica de cada um, do estudo, do tipo de título. Agora, o mais importante é que você utiliza a renda fixa, ela pode trazer ótimos retornos e você sair da poupança. Você dá um passo a mais, entender um pouco mais de investimento. Agora, um ponto que a gente precisa falar: taxa Selic e inflação. A gente ignora, a gente vê notícias sobre isso e acha que isso nada tem a ver com a nossa vida. Isso está totalmente enraizado na nossa vida. Nossa vida gira em torno disso. Taxa Selic e inflação. Você tem que aprender a pensar dessa forma. O dinheiro ele tem que ser pensado com a inflação. É a maior ignorância do mundo. Nós não somos educados para isso, a pensar no dinheiro desagregado da inflação. Mas não tem finalidade. Você trabalha horas e horas do seu dia, você se dedica, você vende seu tempo para ter dinheiro e você recebe um dinheiro que você deixa ele na mesa perdendo valor. Se você hoje compra um azeite por R$ 50 e você não faz nada para render aqueles R$ 50, no futuro o azeite está 55 e aqueles R$ 50 não compram mais um vidro de azeite. Então você tem que entender mais sobre o dinheiro e para isso você tem que entender também sobre a Selic, sobre a inflação. E o mercado de renda fixa é uma engrenagem que está atrelada a esses dois tópicos, inflação e taxa Selic, no Brasil principalmente. A taxa Selic, ela é o termômetro, ela controla o custo do dinheiro. Na realidade, quando o Banco Central ele aumenta a taxa de juros, a taxa Selic, ele quer encarecer o crédito, ele quer que as pessoas tenham mais dificuldade de ter dinheiro. E essa dificuldade de ter dinheiro faz com que as pessoas poupem. E poupando, elas não vão gastar com os produtos não vão subir mais de preço. Agora, quando ele reduz a taxa de juros, é que a economia está esfriando, as pessoas estão gastando pouco. Ele precisa aquecer a economia, ele coloca um juros mais baixo, as empresas conseguem oferecer mais crédito, as empresas conseguem produzir mais e oferecer mais empregos, as pessoas mais empregadas têm mais dinheiro, elas podem gastar mais. Então, quando o Banco Central reduz a taxa de juros, ele tem o propósito de aumentar o consumo. E para o investidor da renda fixa, a Selic sobe, os investimentos acabam rendendo mais, principalmente aqueles do Tesouro Selic. Agora, a inflação. A inflação é o inimigo silencioso. Pensa naquele inimigo silencioso que vai corroendo o poder de compra do seu dinheiro com o tempo. O dinheiro que você tem hoje, se nada for feito com ele, ele vai perder o poder de compra para o futuro. O que você comprava hoje com R$ 100, você não vai comprar daqui a 30, 20, 30 anos. Isso aconteceu com o nosso real. Ele perdeu o poder de compra com o tempo. E a relação da Selic com a inflação é essa. Quando a inflação, os produtos estão muito caros, o Banco Central precisa subir o valor da Selic para que as pessoas tenham menos dinheiro e consigam comprar menos e os produtos caiam de preço. E quando é o contrário, né, a economia está desacelerada, o Banco Central reduz os juros para que as pessoas comprem mais e os produtos acabam subindo de preço. Então, você como investidor de renda fixa, você precisa acompanhar e entender um pouco de tudo isso. Não é ficar viciado em entender, mas o básico você precisa entender. Economia, juros nos Estados Unidos, guerras, questões de petróleo,
guerras econômicas, conflitos mundiais, tudo isso tem a ver com o seu rendimento. E aí vai permitir que você faça melhores escolhas para os seus investimentos. Agora, qual o melhor investimento para você? Isso depende dos seus objetivos. É importante você entender o que você quer. Se você quer um dinheiro, quer fazer um investimento para montar uma reserva de emergência, aquele valor que todo mundo precisa ter, uma emergência, uma eventualidade, algo que a gente não pode estar preparado, coisas que a gente não espera que aconteça. Então, se você quer montar uma reserva de emergência ou tem um objetivo específico, planejado, programado, é importante você investir no Tesouro Selic e nos CDBs, principalmente liquidez diária. Agora, se você tem objetivos a médio e longo prazo, como aposentadoria, compra de um imóvel, o IPCA+, é uma ótima opção, que ele te protege da corrosão do patrimônio pela inflação, ele vai te render mais do que a inflação sempre, então o dinheiro que você tem não vai perder o poder de compra. Agora, uma outra opção também são os debêntures incentivados, porque se você escolher de boas empresas, apesar de ele não ter a garantia do FGC, eles têm uma remuneração normalmente bem maior. Agora, isso vai depender também do seu perfil de investidor. Se você é um investidor conservador, talvez CDBs e títulos de Tesouro Selic sejam melhores para você, porque você não tem o estômago para segurar e correr muito risco, aceitar uma volatilidade maior, alguma perda de patrimônio. Agora, se você é um investidor um pouco mais moderado e prefere buscar um pouco mais de retorno, mesmo que corra algum risco, talvez os debêntures incentivados, os CRIs, os CRAs, são umas ótimas opções, principalmente aqueles que são isentos de imposto de renda. Mas sempre é importante olhar o cenário econômico mundial, alinhe seus objetivos com a situação econômica do mundo e do país. Faça as escolhas dos seus títulos no melhor momento, principalmente olhando para o cenário econômico, cenário nacional. Hoje, no mundo globalizado, a economia está muito interligado. Então, na hora de escolher seus investimentos, você também precisa entender e fazer uma análise do cenário econômico, cenário mundial. Quais as vantagens e desvantagens da renda fixa? A vantagem, as grandes vantagens, é a segurança e a previsibilidade. Porque você sabe quando vai receber, o que vai receber. Se você fizer boas escolhas, você não vai perder dinheiro. E você consegue planejar objetivos específicos contando com aquele patrimônio. E também são investimentos acessíveis. Apesar de eu ter mostrado investimentos de R$11 ali no Tesouro, existem investimentos aí em bancos que você faz CDBs, por exemplo, a partir de R$1. Então é acessível para todo mundo. Ah, mas eu não vou ficar rico com R$1. Então você tem que produzir mais, você tem que gerar mais renda para você investir mais e você render mais. Você não pode com R$1 querer ganhar R$100 por mês. Então você primeiro tem que gerar renda para você, mas você já pode começar se educando e colocando pequenos valores. Agora, quais as desvantagens? As desvantagens, teoricamente, comparado à renda variável, são os retornos que normalmente na renda variável, ações e fundos imobiliários, os retornos são maiores, apesar do risco também serem maiores. E também o risco de perda se você fizer escolhas ruins, não protegendo seu patrimônio da inflação ou comprando os títulos no momento inadequado. Então, não necessariamente são os títulos que têm essas desvantagens. A desvantagem é da análise que você fez ruim do título. Você pode criar um cenário na sua cabeça para materializar isso. Você pensa na renda fixa como uma estrada reta que você vai com segurança e chega até o final dela. E a renda variável, uma estrada com altos e baixos, como uma montanha russa, que você vai passar algumas dificuldades, mas você vai alcançar altos retornos também. Então a escolha depende da segurança da emoção que você quer passar. Então o melhor cenário que sempre se orienta aos investidores é balancear sua carteira com renda fixa e renda variável. Um pouco mais de uma ou de outra, dependendo do seu perfil de investidor. Mas sempre tem investimento diversificado em cada uma delas. E aí agora que você já entende um pouco de renda fixa, você já está preparado para fazer boas escolhas. Então já vou deixar um desafio aqui para você. Pega, por exemplo, se você nunca investiu, pega R$10, vai no seu banco e procurará Tesouro Selic. Faz a aplicação e você vai ver rendendo todos os dias algum valor. Esse valor vai render mais do que a poupança com certeza. Agora que você já entende um pouco de renda fixa, deixa aí nos comentários qual você achou mais interessante, quais as dúvidas que você tem, qual você já aplica e qual você gostaria de aplicar. E se tiver dúvida também deixa nos comentários. Mas não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo, porque temos a próxima aula, que é renda variável. As aulas são complementares, você assistiu a primeira aula básica, assistiu essa aula de renda fixa, e agora a próxima aula é de renda variável. Você vai ver como podem ser os retornos na renda variável, ações, fundos imobiliários, e a gente separou criptomoedas em uma aula diferente, uma aula separada. Então, deixa nos comentários, se inscreva no canal e curte os próximos vídeos, e mais uma vez, obrigado.